Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio desse podcast maravilhoso para bom entendedor. Hoje eu tô aqui com Leonardo e Laura. Muito prazer, muito bom ter vocês aqui de novo. O prazer é todo nosso. Ah, o prazer é todo 100%. meu. Olha, vamos falar do tema mais importante da política brasileira do dia de hoje, que é as eleições municipais de São Paulo. E eu vou trazer primeiro um dado, né? A última pesquisa da Datafolha, só para a gente entender qual é o cenário. E aí a gente parte para a discussão. Então, em primeiro lugar, a gente está com Guilherme Boulos, com 23%. Em segundo lugar, empatados estão Pablo Marçal, com 22%. E Ricardo Nunes, também com 22%. Logo em seguida, a Tabata, que está com 9%. O Datena, 7%. Enfim, o que de fato importa. Então, esses são os dados. O Boulos está na frente, mas o segundo lugar aí vem com um empate que, enfim, ainda não está nada definido. Quem começa comentando? Ladies first. Não, em primeiro lugar, eu acho que é preciso notar que, na verdade, está todo mundo empatado. Porque está todo mundo dentro da margem de erro. Tá, boa. Então, o Boulos tem um ponto percentual acima dos outros candidatos, mas isso pode muito bem ser fruto da margem de erro. Né? Uhum. Então, primeiro, não está nada ganho, não está nada confortável, não está fácil, e nós vamos ter que pegar e, de fato, colocar a campanha do Boulos numa condição melhor do que ela está. E isso passa por nós. Então, eu acho muito importante chamar a responsabilidade para cada um de nós, porque é uma disputa muito séria que está acontecendo na cidade de São Paulo. Vamos falar sério, né? Quer dizer, você tem um cara que nem o Boulos, que é pensar uma cidade humana, uma cidade inclusiva, uma cidade... E você tem dois caras que são completamente desqualificados, né? O Marçal é uma caricatura de político, né? É um palhaço mesmo. E o Nunes é um péssimo gestor. É um cara que está correndo atrás para tentar mostrar alguma coisa, alguma realização, mas, a verdade é que ele, tendo um orçamento milionário como teve, bilionário, o que ele entregou foi muito pouco para a cidade, né? Então, a gente era para estar muito mais... enfim, a cidade poderia ser hoje um exemplo para o país, para todo... Enfim, um exemplo latino-americano e tal, e não é. A cidade tem morador de rua pra caramba jogado nas ruas, a gente tem as escolas públicas ainda sofrendo com uma série de coisas básicas que não tem. Então, eu acho, a saúde, que é uma crise completa, a crise da saúde da cidade de São Paulo é uma coisa gravíssima. Sim. Então, cara, Fora a segurança pública, né? Segurança pública, tudo isso. Então, eu acho o seguinte, eu acho que ainda nós não estamos numa situação boa, nós precisamos, sim, ir para as ruas e mostrar que uma cidade com o Boulos e com a Marta, porque eu acho que a gente também tem que usar mais a Marta na campanha eleitoral, porque a Marta, objetivamente, é uma prefeita que deixou um legado gigantesco para a cidade, né? Então, eu acho que essas duas pessoas precisam ser mais defendidas, e defendidas com o coração da militância, que eu acho que é isso que vai fazer com que a gente ganhe essa eleição. Com certeza. E o panorama está dado, né? Esses três estão empatados em primeiro lugar. Faltam, de hoje que a gente está gravando, né, para a audiência, faltam 27 dias para o pleito, para a eleição. E os três, tanto o Guilherme, quanto o Marçal, quanto o Nunes, estão empatados em primeiro. Então, alguns pontos principais. Essa ideia, do ponto de vista estatístico, de ter um segundo turno sem o Boulos, é verdadeira matematicamente, mas eu acho muito improvável do ponto de vista político e prático, até porque seria uma catástrofe, seria uma pá de cal. Eu desisto esse país se isso acontecer. Então é muito difícil que isso aconteça. O Boulos representa um eleitorado na capital que antes era petista, da Erundina, do Haddad, da Marta, de 30% a 35%. Então é muito difícil que ele não esteja no segundo turno, apesar de ser a primeira vez que o PT abre mão, né, da cabeça da chapa para apoiar um candidato de outro partido.
Então, eu entendo que é muito difícil tirar o Boulos do segundo turno. A questão é, quem será o nosso adversário? E uma coisa que o Lula fala é, a gente não escolhe adversário. Quem é direita, quem o eleitor de lá escolher deles, a gente vai disputar e pleitear. É evidente, eu não falo pela campanha do Boulos, falo por mim, Leonardo Grandini, candidato também. Na minha avaliação, é que para nós é melhor disputar contra o Marçal. Por que é melhor disputar contra o Marçal? Porque ele é uma figura grotesca, radical, né? As pesquisas indicam isso, inclusive, que a gente vence dele no segundo turno. E por uma questão prática, uma coisa que, inclusive, eu tinha certas ressalvas, mas agora virou uma coisa quase que certa. A Tabata vai ter que nos apoiar no segundo turno, depois de tudo isso que ela fez na eleição de cumprir um papel anti-Marçal. Então ela vai ter que não só declarar apoio, mas subir em palanque, participar ativamente. O próprio Datena, que recentemente, inclusive, elogiou o Boulos, né? E quase foi para cima do Marçal nas vias de fato lá durante o debate. Então, o Datena. E o próprio Nunes, não acho que ele vai apoiar o Boulos, né? Mas eu acho que ele declara neutralidade. Sim. Então, assim, vai ter uma sensação de frente ampla em torno do Boulos, né? O Lula também vai entrar no jogo e o MDB do Nunes deve apoiar o Boulos, o PSDB vai apoiar. Então vai ter uma sensação de frente ampla que é muito difícil retirar do Boulos. Então uma coisa que o Tarcísio falou e é verdade o Marçal é a porta de entrada para o Boulos na prefeitura, né? Então isso é uma verdade do Tarcísio. Agora, contra o Nunes, já é um pouco mais difícil, porque e eu deixo isso claro, não existe o Nunes é menos pior. O Nunes é tão radical e tão bolsonarista quanto o Marçal. A diferença é que um é escroto esteticamente, fala palavrão, fala alto, e outro fala baixo, de forma mansa, mas na ponta é o mesmo resultado, são as mesmas políticas neofascistas, neoliberais, é a mesma coisa. Então eles são a mesma coisa. Mas o Nunes, ele se fantasia de um detentor de um suposto legado Covas, de um cara moderado, ele não é. Mas ele representa isso, ele tenta transparecer isso. Então, contra o Marçal, eu acho que a gente tem uma eleição mais certa. Mas vamos disputar, acho que a sensação é essa. Sábado eu estava lá na manifestação do Bolsogado provocando a turma, e é impressionante porque é uma pá de cal na dinastia do bolsonarismo. Ele não tem mais aquele poder absoluto de transferência de voto. As pessoas que ali estavam eram bolsonaristas, mas falavam, a gente vai votar no Marçal, apesar da indicação do Bolsonaro e dele xingar publicamente o Marçal. Então isso é uma novidade, né? O Marçal está ganhando um espaço aí no campo da direita bizarro. E é um cara jovem, 37 anos, tem muito mais dinheiro que o Bolsonaro, é mais aceito pela elite, pela burguesia nacional, coisa que o Bolsonaro não era e depois foi engolido. Então o Marçal ele é muito mais perigoso. E nesse aspecto eu acho muito complicado. Mas, de qualquer forma, ele ganha, perdendo ou ganhando, porque ele tomou do Bolsonaro essa hegemonia do campo da extrema-direita. Mas acredito que a gente tem viabilidade, que a gente vai ganhar essa eleição, que a gente vai fazer uma bancada relevante, mas, assim, não tem nada ganho. O jogo termina quando acaba. E acaba às 17 horas do dia 6 de outubro. Antes disso, tá valendo, tá tendo jogo. Então, é preciso agora, nesses 27 dias, é hora de virar voto, é hora de conversar, não com o bolsonarista radical, mas com as pessoas que são indecisas, quase 40%, que não querem sair de casa para votar, que não sabem quem votar. É hora de conversar com essas pessoas, de forma tranquila, calma, enfim, sem briga. Mas é virar voto. A gente precisa disso agora, é fundamental. E todo voto importa. Então, todo trabalho de formiguinha, não precisa ser uma grande liderança. Todo trabalho de formiguinha importa e a gente precisa de cada uma e de cada um nesse momento para virar o jogo. É isso. Ótimo. Quer comentar, Laura? Não, eu acho que o Pablo Marçal, eu acho muito interessante esse racha na direita, que o Léo exemplificou e que estava contando para a gente agora nos bastidores, que é muito legal, né? Quer dizer, você vê que o Bolsonaro definitivamente ele perdeu o controle da galera dele, do gado. Do né? gado doido. Ele perdeu o controle, porque o gado está sendo mais pragmático do que o Bolsonaro. Porque o gado está vendo, olha, gente, o Bolsonaro está impugnado, não vai poder se candidatar. O Tarcísio, bom,
Tudo bem, temos o Tarcísio, mas o Pablo Marçal é hoje, a disputa é agora. Não? E para essa disputa agora, quem representa essa coisa irracional, a coisa do ódio mesmo e tal, isso aqui não é o Nunes, é o Pablo Marçal. Então, esse racha agora entre o Pablo Marçal e a família bolsonarista e tal, eu acho uma boa notícia, porque mostra que os caras não estão tão apegados assim, a esse ídolo, e esse ídolo mostrou que tem os pés de barro. O Nunes é um cara perigoso. Por quê? Porque o Nunes, o que o Marçal tem de molecagem, né? Depois você podia contar a história dele tentando subir no carro de som lá do ato de ontem, e os caras, e o Bolsonaro e o Nunes não deixando. Eles não deixaram o cara subir no carro de som. O Nunes, o Marçal é essa coisa moleca, né? Assim, a turma do fundão, é o provocador, é o cara. O Nunes é uma outra forma de ser. Ele é o oportunista mais radical. Então, na época que ele era vice do Covas, ele era um tucano, né? Ficava fazendo aquela... Ele é MDB. Ele foi colocado lá na chapa do Bruno Covas pelo Temer. Então, ele era um homem do Temer e tal. Bom, agora que ele está querendo o apoio do Bolsonaro, ele vai virar um bolsonarista mesmo. Então, ele não tem escrúpulo. Ele faz o que o senhor dele da hora mandar. O senhor dele da hora manda ele puxar o saco do Bruno Covas, ele vai puxar o saco do Bruno Covas. O senhor dele agora está mandando para pegar e puxar o saco do Bolsonaro, ele vai fazer o que o Bolsonaro quiser. Então, agora, eu concordo totalmente. O Pablo Marçal é um cara que, para ser exposto, é muito mais fácil. Né? Porque, cara, os vídeos que a gente já teve a oportunidade de ver do Pablo Marçal são constrangedores mesmo. Aquele vídeo dele pegando e mandando aquela mulher tetraplégica levantar da cadeira de rodas é uma das coisas mais grotescas que eu já vi. Uma exploração miserável de uma tragédia, né, daquela mulher. Mas o Ricardo Nunes é um cara que a gente precisa prestar atenção, porque ele vem querendo dizer que ele é um grande gestor, ele vem querendo dizer que ele fez o maior programa disso, daquilo outro. Então, eu acho, sim, que é um candidato mais difícil, mais complexo e tal. Agora, é bom a gente ver que a direita está dividida. E é bom também a gente ver que o nosso campeão, que é o Lula, ainda não entrou no game direito, né? Quer dizer, ele só apareceu em poucas coisas, bancando o Boulos. Mas nós estamos vivendo um bom momento da economia, a taxa de emprego está aumentando. Eu acho que nós temos todas as chances de, colocando o Lula na rua com o Boulos, a gente levar essa eleição e mostrar que São Paulo não é o antro fascista que o Bolsonaro em que o Bolsonaro quis transformar a cidade. Tem uma história de esquerda, né, nessa cidade que será repetida agora nessa eleição. Né? Com certeza. E eu boto muito fé na periferia. Acho que a periferia vai salvar essa eleição. A gente vem andando muito. Agora, sábado, eu estava com o Boulos e o Haddad lá em Heliópolis. E a periferia sabe quem é o Marçal. Né? Apesar dessas grandes produtoras colocarem recurso, grana na campanha do Marçal, do Nunes, a periferia sabe quem é. Então, a gente tem hoje, que inclusive deu vitória ao Haddad e ao Lula em 2022 na capital. Então, você pega as franjas, seja na Leste, Guaianazes, Cidade Tiradentes, Itaim Paulista, São Miguel Paulista, São Mateus, São Rafael, Sapopemba, Itaquera, dão vitória a nós, na Norte, Brasilândia, na Sul, Campo Limpo, enfim, Parelheiros. A classe média tem um voto... onde o Marçal tem voto, né? Então bairros como Santana, Tatuapé, Saúde, a classe média é onde existe essa característica, porque é uma coisa muito da meritocracia, né? É um voto muito, muito conservador, como dizia Marilena Chauí. E esse centro, né, República, Santa Cecília, até Higienópolis, enfim, pega um pouco Butantã, Barra Funda, Bela Vista, que é esse voto de uma classe média mais cult, mais politizada, de esquerda, academicista, universitária e tal. Mas quem de fato
garante a vitória são as franjas da cidade, é a periferia da cidade. Não, e você falou da periferia, que eu acho super importante. Eu acho que a gente vai ter nessa eleição uma repetição do que foi a eleição passada, com uma clivagem clara entre o voto dos homens e das mulheres, da periferia e dos bairros abonados, e dos pretos e os brancos. Vamos falar a real, que eu estava vendo um recorte do último Datafolha, mostrando o voto por homem e mulher. É inacreditável a diferença de votos do Marçal entre os homens e as mulheres. Então, nós, mulheres, vamos salvar o Brasil de novo. De novo, nós, mulheres. E essa é uma responsabilidade que nós temos, porque nós é que entendemos o que é cuidado, a necessidade da creche, a necessidade do posto de saúde, a necessidade da escola, enfim, tudo isso. Nós vamos salvar o Brasil de novo, vamos salvar São Paulo e vamos salvar a futura eleição presidencial. Não tenho dúvida nenhuma. Vai ser uma repetição da outra eleição, onde a gente viu isso, né? A gente viu o voto da periferia, foi muito marcado como um voto vermelho, o voto das mulheres, um voto vermelho, e, enfim, e o voto dos negros, um voto vermelho. Não, com certeza, acho que é fundamental. É evidente que eles também, o Nunes, ele atua na periferia por meio da compra pura de voto. Isso. Né? Então é compra de voto, é a telha, a cesta básica, o cara tem 40 vereadores, que é importante, porque os vereadores é a liderança regional. Exatamente. Então as pessoas levam em consideração, mas a gente precisa a gente vem passando, e outra coisa também, igreja evangélica, né? Que também está fechado e tem uma atuação muito forte na periferia. A periferia é evangélica, né? Inclusive a maior parte dos fiéis são mulheres pretas da igreja evangélica. Então existe tentam utilizar a religião para poder confundir a cabeça das pessoas com pautas morais, porque no debate socioeconômico eles perdem. Sim. Porque as pessoas recebem Bolsa Família, as pessoas sabem quem possibilitou que meninos e meninas pretas e periféricos entrassem em universidades públicas e privadas, as pessoas sabem. E aí eles mexem com a religiosidade do nosso povo, com os tabus, né, com a questão um monte de coisa. Com a questão do aborto, da sexualidade, da droga e tal, que o nosso povo, especialmente mais simples, ele é conservador em muitos aspectos, né? Então, mexem com a cabeça das pessoas e tiram do que de fato é o importante. Então, a gente tem que dizer isso e falar o seguinte, ó, eles estão contra vocês, eles privatizaram a Sabesp, que vai aumentar a tarifa e piorar a entrega do serviço, que já é ruim na periferia, que 8 da noite já corta, vai abrir 5, 6 horas da manhã, vai piorar. Eles são contra o tarifa zero, que a gente tanto luta, inclusive vai ampliar. Eles são contra políticas públicas, como assistencialistas, como o próprio Bolsa Família, não criaram nenhum CEL. A gestão Nunes, desde o PITA, foi a primeira gestão que não abriu e nem finalizou nenhum hospital municipal, né? Não deram reajuste, quanto mais aumento salarial, para nenhuma categoria municipal, seja da enfermagem, seja professor. Não construiu 1 quilômetro de corredor de ônibus. Pô, são sério? inimigos da população. Então a gente precisa deixar claro para as pessoas que Nunes é Bolsonaro, que essa turma é contra a periferia, é contra o povo trabalhador, e a gente precisa deixar isso claro. Quem está com quem está com Boulos, porque essa transferência é importante. As últimas pesquisas indicaram que depois que o Lula começou a participar mais ativamente da campanha, e as pessoas identificaram que o Lula apoia o Boulos, ele aumentou 6 pontos na pesquisa. E vai aumentar mais ainda. É importante essa transferência. Tanto é que o Marçal, numa última pesquisa, pela primeira vez ultrapassou o Boulos em termos de rejeição. Que era o mais rejeitado, agora é o Marçal. Exatamente. Então a gente precisa dizer de forma clara quem está com quem é quem, o que cada um acredita. Ponto. Perfeito. Bom, quero tocar em 2 pontos que vocês falaram. Primeiro, para o Léo contar pra gente sobre essa questão dos atos de 7 de setembro que ocorreram na Paulista, mas que demonstram uma grande preocupação. Porque, em tese, se o nosso campo está de alguma forma preocupado com o Marçal, quem está bem mais preocupado é o bolsonarismo por tudo que vocês estão trazendo aqui. Tem uma racha no bolsonarismo. O Bolsonaro já não é mais a figura que ele achou e que o Brasil, por um tempo, achou que era, né? É uma força política ainda, mas está mostrando a sua fraqueza aí. Então, entender primeiro como que vocês veem esse cenário da questão do Marçal disputando, né, esse Bolsonaro que o nega a todo momento. E inclusive, no ato, isso ficou muito claro. Então, se o Léo quiser contar um pouco pra gente. Vai, Léo, conta. Então, por favor, porque ele contou nos bastidores, a gente amou e a gente quer. Não, porque é engraçado esse jogo, né? Porque, como o Boulos falou, um é o bolsonarista rejeitado e o outro é envergonhado.
Um é aquele que tem medo de sair com mão dada na rua, e o outro fica correndo atrás e ele não quer contato, entendeu? Então é uma disputa muito engraçada nesse sentido, porque o Nunes ele se desvencilha, tanto é que ele não postou nas redes dele que ele teve presente, postou uma foto tímida, não, ele não fica clicando muito nessa tecla. E o Marçal ele vai lá mesmo sendo, digamos assim, renegado pelo Bolsonaro, né? E principalmente pelo Tarcísio, que assumiu uma postura assim totalmente anti-Marçal e está inclusive também tomando vida própria, assim. Ele também está se descolando do Bolsonaro e está virando uma liderança própria. Tanto é que na Jovem Pan ele falou que entre o eventual turno entre Boulos e Marçal ele anularia. Isso foi uma coisa assustadora assim, para os eleitores, né? Então, e chamando o Marçal de picareta, o caramba. E o Bolsonaro também, né? Só que o Bolsonaro está começando, ao contrário do Tarcísio, está começando a ser menos agressivo com o Marçal, porque vai que o cara é prefeito, né? E aí, né? Preciso lidar, preciso do cara também. Vamos ver conta do ato. como a gente avalia. Mas no ato, eu fui lá, né? Enfim. Que horas o Marçal chegou? Conta tudo pra gente. Eu cheguei lá umas 2 horas, que eu fui ver, puta, que horas que começa? Aí eu falei, deixa eu ver, fui no Instagram da Zambelli. É lá que eu tenho que me informar, como que vai ser o ato. Aí Por favor, né? Tava às 14 horas. Aí eu fui lá, né? De acordo com o que a Zambelli divulgou. Aí fui lá às 14 horas e tal. Aí cheguei lá, assim, a turma tava lá e tal. Tinha umas figuras falando no microfone. O foco principal foi o Alexandre de Moraes, não foi nem o Lula, né? Prisão, que é um criminoso, isso, aquilo, tal. O Silas Malafaia é louco da vida. E aí, eu achava que nem o Bolsonaro ia, porque no dia ele estava no hospital. Aí ele foi, falou, a turma falou. E aí o Marçal, inclusive, já tinha ido embora. O Marçal, ele chegou no final. Era por volta de umas 4h30, 5 horas da tarde. Umas 4h30, 5 horas da tarde, ele chegou. E ele veio de El Salvador, porque ele foi tentar ver aquele presidente de El Salvador, o ditador lá, o Bukele, não foi recebido. Aí voltou pro Brasil e chegou na última hora. Aí ele já foi com toda a pompa, né, direto e tal, indo pro caminhão com a segurança e tal. Aí a segurança barrou, falou, você não vai subir aqui. Mas como que assim? Eu sou o Marçal, quem que você pensa? Não, ele tentou subir no palanque, foi barrado no palanque. Aí você não vai subir e tal. Aí ele falou, não, tudo bem. Aí, em frente ao caminhão, ele subiu, deixou o carro lá, subiu em cima do carro, o povo fazendo o M lá de marginal. E aí, o Bolsonaro em cima, assim. E ele ovacionado, Marçal em frente, nos braços do povo, sendo ovacionado. E o Bolsonaro puto da vida, né? Tanto é que uma hora ele falou, chamou o Marçal de traidor e ficou puto da vida, que tava com o som lá, o carro de som deles. Aí falou assim, olha, eu não sou o governador, mas será que a Polícia Militar podia tirar do carro de som aí Caraca, ele fala... Dá pra tirar isso daí, desligar o som aí, por gentileza? Porque se você quer convocar um ato, você faz o seguinte, você vai lá, convoca o seu ato e faça, entendeu? Mas se isso não é demonstrar racha, eu não sei o que é demonstrar também. Mas não vem atrapalhar quem tá tentando fazer alguma coisa. Gente, é maravilhoso. Não, eu tô feliz demais. Então, assim, é uma coisa que ele perdeu. E aí o Nicolas Chupetinha, uma hora, fez um M rapidão. Teve um cara do DCM que foi tirar a foto com a Zambelli. Aí perguntou, quem que você vai votar, hein, deputada? Falou, olha, não fala nada não divulga, mas eu vou votar no Marçal. Mas não fala porque meu partido apoia o Nunes. Aí ele postou, ela pediu pra não postar, mas ele postou. É muito engraçado. É maravilhoso. As principais figuras, né, Zambelli, Zé Trovão, Chupetinha, falando que vão votar no cara, mesmo o Bolsonaro dizendo claro que não é pra votar. Não, e o Bolsonaro desesperado com o homem ali disputando a atenção lá embaixo do carro de som, quer dizer... Quase chamando a PM. Chamando a PM, tira esse homem daqui! É que lance, assim, o Bolsonaro é cachorro morto pra eles, porque frustrou eles. Eles queriam que tivesse dado um golpe, que ele tivesse... Frustrou ele, então ele não excita mais. E aí chegou o Marçal com um novo modus operandi. Não, e tem uma coisa de geração também, né? Quer dizer, eu vi que você colocou lá a van da ditadura lá. Não, aquilo é maravilhoso. Que é os caras que ficam homenageando aqueles ditadores antigos e tal, não sei o quê.
O Pablo Marçal, ele tá nem aí pros ditadores antigos. Sim. Ele tá interessado no cara de El Salvador, que ele quer copiar. Ele tá interessado nesses novos ícones da direita. Então, ele, de fato, tem uma quebra geracional. O Bolsonaro é uma geração que já foi. Ele é o cara que está entrando e está disputando O lobo agora. velho, né? Agora tem que trocar Ele é por o uma- homem velho. O Pablo Marçal é o homem A das nova redes. E tá liderança. tendo medo aí do Bolsonaro Então, aí você explícito entende. em perder essa liderança. Claro. Né? Não, pega o Carlos Bolsonaro, aquele Nossa. gabinete de ódio. Pô, O Carluxo tá desesperado. O Carluxo foi destronado. Quem está interessado nos posts do Carluxo é Carluxo? doidão, pô. Agora, nos posts do Pablo Marçal, as pessoas estão. Estão. O Carluxo foi superado, coitadinho. Eu acho que o que a gente tira de resultado disso, sobretudo principal, é essa racha. Porque pro nosso campo tá certíssimo. Tá todo mundo apoiando Boulos e a Marta, isso tá certo, a militância tá certa com isso. Agora, do outro lado, tá uma confusão. Não, e isso Que que não o tem Léo falou é liderança. super importante. A Tabata, até por causa do papel que ela está jogando nessa eleição, Que não deu uma de ser a Ciro Gomes, né? maior denunciadora e tal, não sei o quê, tanto do Pablo Marçal quanto do Nunes, ela, de fato, ela sai melhor do que entrou da disputa, porque ela era para ser simplesmente coadjuvante. Ela sai melhor, mas ela sai mais ligada ao nosso campo do que nunca. Sai com o nome muito Não, forte então, também. Ela se colocou numa posição que ela é obrigada a nos Obrigada, apoiar. ela é Se ela não obrigada. apoiar, pega muito mal pra ela. Se ela não apoiar, entendeu? ela vai seguir o caminho do Ciro Gomes. Essa é a verdade. Exatamente. Não é verdade? Pega muito mal pra ela. Mas, infelizmente, eu também vejo que do lado de lá já tá virando, não pelo Bolsonaro, mas pela militância, pelos eleitores de direita, também já tá virando quase que uma unanimidade, como o Boulos é nosso. Eles vão apoiar o Marçal. Mas, Léo, virar uma unanimidade demonstra que o Bolsonaro tá muito fraco. Esse é o E ponto. muda as forças ali, a contraposição de forças é outra agora. Porque assim, os dirigentes Ninguém, nem eles estão conseguindo ler com essa isso. disputa. Mas em termos de eleitor, o Marçal tá virando esse cara, unanimidade. Sei lá, ontem, assim, pelo que eu vi lá, pelo menos o que eu tava falando, 100% falou Marçal. Não teve um que tava lá que falou Nunes. Então, ele já virou, já não tem jeito, é o cara e acabou, entendeu? Por isso que eu acho que é muito difícil tirar o cara do segundo turno. E beleza, vamos disputar. Ô, Léo, e outra coisa, pra quem tem curiosidade de como foi esse ato, entra no seu Instagram pra ver os vídeos que ele tá postando. Eu fiz uns videozinhos Deixa aí. seu Instagram aí pra galera ver. Leonardo_Grandini com Tá INI. ótimo. Não, Ótimo eu postei umas conteúdo. coisas lá e tal. Mas eu também não aguentei ficar muito tempo lá, porque era uma coisa, né, Edmarco? Que era uma coisa muito Galera pesada. meio doida, né? E eu ficava. Não, e a pessoa reconhecia, era muito pesado. E aí eu tava na Paulista, e aí nas ruas paralelas, quando eu saí e tal, eu ficava constrangido de ser confundido com gado. Eu ficava constrangido. Tem eu me esse sentia medo, né? mal. E eu sei, desculpa, não é estereótipo, mas olhando pra pessoa, às vezes você já sabe quem ela vota, né? O estereótipo, né? Então você pega, sei lá, uma menina tatuada de franjinha e, porra, ela não gosta do Bolsonaro. Então, aí eu falo, puta, tá me confundindo com um gado aqui. Porra. Eu ficava constrangido, assim, porque você via a pessoa. Eu ficava constrangido, eu falei, que merda, vamos pro carro, Edmarco, eu preciso tirar essa camisa aqui e colocar outra. É porque ele estava vestido com a camisa da Do Brasil. seleção. É óbvio, lógico. ele tinha que se proteger, né? Senão não podia apanhar, né, Léo? A verdade é essa. Não, mas também era também pra demonstrar que é nossa também, entendeu? Tá Eu certo. lembro que na parada LGBT houve uma convocação pra vestir verde e amarelo. Porque esse asco que as pessoas têm, eu acho que tem que acabar. Tem É que nossa recuperar. a camisa, a bandeira é mas nossa. É que a seleção também não está... Não, mas é pela representatividade, é importante isso. A Kamala Harris, por exemplo, está fazendo nos Estados Unidos no sentido de aquilo que era unanimidade do Trump, da direita, Tá do voltando. USA, essa coisa toda, tem que falar. Ela trouxe pra ela. Aí os caras estão putos da vida. Aqui também a gente tem que falar, não, a gente é brasileiro, a gente vai usar verde e amarelo, porque aí confunde, não existe mais aquele monopólio deles, tá? Total. Exatamente. Então é isso. Muito acabou. bem. Gente, deixa eu só encaminhar que eu queria perguntar mais uma coisa. Do começo da fala da Laura, eu achei uma coisa muito interessante, que é o seguinte. A gente precisa tocar, porque a gente vê como tá a cidade, quem mora em São Paulo sabe o que tá acontecendo aqui. Só que nesse debate político e nessa campanha, pouco está se discutindo de pauta para a cidade de São Paulo. É. O que a gente está vendo vamos falar a verdade, barraco, não é verdade? Então, tô vendo os barracos, isso é o que está chegando nas pessoas, isso que está levando as pessoas a quererem se informar sobre as eleições. E aí a minha pergunta é no seguinte sentido, como é que a gente faz para trazer de volta, e se a gente vai conseguir trazer de volta para o debate, a questão de proposta?
Porque é isso, quando a gente pega o Nunes, a gente tem de um lado uma pessoa que ficou na prefeitura todo esse tempo e não fez nada, é só olhar a cidade. Com o maior orçamento, a cidade mais rica da América Latina, não é nem do Brasil. E não entregou nada. Não tem nenhum hospital entregue. Na maior cidade da América. É impressionante. Aí, do outro lado, você tem o Pablo Marçal, que a grande proposta dele para a cidade é construir um teleférico. Essa é a grande proposta de mobilidade, por exemplo, do Marçal para a cidade de São Paulo. Aí o eleitor olha e deve pensar, nossa, eu sou um palhaço de ter que ouvir uma coisa dessa, né? Porque eu tô aqui pegando trânsito, pegando o metrô, ônibus lotado, a cidade caótica, e a grande proposta do candidato é construir um teleférico. Só que a gente não está discutindo isso. Então, eu queria ouvir de vocês rapidamente o que vocês acham que a gente tem que fazer para voltar a conseguir discutir pauta para a cidade. Para ouvir o que os candidatos têm para fazer nesses 4 anos. Mano. Porque depois você não vai fazer postar um vídeo, um story no Instagram reclamando. Não, mas sabe o que eu acho? Eu acho assim, nos Estados Unidos, por exemplo, ou na França, até agora há pouco tempo, não adianta a gente querer discutir proposta quando o adversário é o fascismo. Porque, de verdade, o fascismo ele estraga o jogo, ele azeda o jogo. Né? Porque o fascismo é uma coisa tão assustadora. Sim. Que, cara, o risco que o fascismo coloca para a vida social é tão grande. A gente viu o que aconteceu nos anos do Bolsonaro. Então, o risco social é tão grande que, obviamente, a discussão tende a ser por esse lado. Quem é a favor da democracia e quem é a favor do fascismo? Infelizmente, não fomos nós que criamos essa polarização. É o fascismo que, quando ele vem, ele coloca as coisas nesses termos, que é essa coisa desesperada, do tudo ou nada, do circo, ame né? ou deixe, do ódio e olha, tudo que é diferente não presta. Então, eu acho que... e nós da esquerda, a gente tem um histórico na cidade de São Paulo, entendeu? Quer dizer, quando você chegar, se você quiser discutir qualquer coisa da cidade de São Paulo, boa, você vai ter que falar dos nossos governos. Você vai ter que falar por causa do corredor de ônibus, você vai ter que falar por causa dos céus, você vai ter que falar por causa dos programas de moradia popular que a Erundina fez, que o Boulos representa e tal. Bom, enfim, você tem uma série de coisas na cidade de São Paulo que são ganhos, de fato, que pertencem a nós, não pertencem a eles. Só quer dizer, se pegar e pensar num prefeito que chega ao fim do seu mandato, tudo que ele consegue dizer é que ele asfaltou as ruas, mano, vamos Sim. falar sério, Ô, entendeu? Laura, mas é muito pouco. Sim. Então, eu acho que, apesar de a gente não ser, a gente gostaria de estar discutindo mais propostas, mas eu acho que é meio inevitável. E eu acho que o que vai acontecer? Eu acho que vai acontecer, vai chegar perto da eleição, nós já estamos perto. Então. Mas as pessoas ainda não estão sentindo a eleição, de verdade. A hora que estiver chegando, eu tenho certeza que a nossa militância vai sair às ruas para defender o Guilherme Boulos, entendeu? Sim, e vai, eu também. Isso que o Léo estava falando, virar o voto. Nós somos bons demais para virar voto. As campanhas que a gente fez, inclusive a campanha passada de prefeito, que o Boulos lançou a campanha Vira Voto, pô, a gente virou muito voto. Então, Sim. eu acho assim, eu acho que a gente não pode lutar contra a natureza. A natureza, nesse caso, vai ser isso, como foi na França. Tinha que derrotar o partido da Marine Le Pen. A discussão foi essa. Olha o que esses caras querem fazer com a França. Olha o que esses caras querem... E eles conseguiram vencer a extrema-direita. Então, nos Estados Unidos, eu acho que também vai ser isso. Por mais que a Kamala tenha grandes propostas, Sim, vai ser isso sim. também. E eu acho que aqui vai ser. Então, eu não lutaria contra isso. Eu gostaria de estar discutindo mais propostas, mas eu acho que é inevitável que as pessoas vão sair às ruas para fazer o vira-voto, porque sabem que a gente carrega uma cesta de propostas de uma cidade muito mais bacana, muito mais humana, com muito mais cultura, com muito mais respeito. Enfim, isso é o Boulos. O cara é filho de médicos do SUS, entendeu? Quer dizer, gente que está acostumada a cuidar do povo. Ele mesmo é esse cara. Então, eu tô otimista por enquanto. Que bom, Laura, que bom te ouvir. Fechou. Não, eu acho isso. Eu acho que é fundamental. Às vezes eu posto, eu também na condição de candidato,
posto, sei lá, uma briga, alguma coisa, tem 800 mil visualizações. Entendi. Aí posto uma algo de Proposta. proposta, é ridículo o número de curtidas. Então, infelizmente também essa lógica da rede, do algoritmo, ela quer isso, né? Ela As quer pessoas isso. querem isso. Então, tudo bem, Mas tem um isso grupo é seleto, preocupante, no fundo, tem um né? grupo Bem seleto de uma complicado. classe média, mais elitizada, que quer ouvir isso. Mas o povo como um todo, ele já tá meio cansado, porque o Marçal, ele chega na televisão e fala, não, proposta, todo mundo, você quer proposta, pega lá o que eles todos prometem, e tá indo para primeiro lugar. Exatamente. É porque realmente o povo, tudo bem, proposta todo mundo pode falar, qualquer coisa, a gente apresenta aqui, mas a gente tá cansado, a gente quer uma renovação, a gente quer mudança, a gente quer alguém que coloque o pau na mesa, que, sabe, que arrombe a porta, é isso que a turma quer. Porque tá cansado de político, de discurso de político. Mas esse promessa. discurso é um discurso vazio, né? Por isso que eu acho que é daí que a gente tem que enfrentar e quebrar. Porque o fundo, na verdade, ele é só mais do mesmo. E aí é aí que pra mim tá o ponto de virada. Ele chega e fala, eu vou fazer tudo diferente. Vai fazer o quê? Esse é o Marçal. Nada. É o Marçal. Mas a nossa resposta é: eu vou fazer aquilo que a esquerda sempre fez e que foi puxar o legado. cuidar das pessoas mais vulneráveis, cuidar das pessoas que precisam, melhorar a escola, melhorar o acesso, enfim. E isso surfar na onda do governo federal, que tá Isso fazendo mesmo. um excelente trabalho. Eu acho que esse é o ponto. Porque Isso mesmo. puxa o legado dos dois lados, do que tem da cidade de São Paulo e o que tá o Brasil agora. Que tá caminhando. Não, gente, e aqui entre nós, hein? Ver o Nunes falando, eu criei empregos na cidade, o maior programa de geração de empregos. O que gerou emprego na cidade de São Paulo foram as políticas públicas do governo federal, entendeu? Quer dizer, o cara ainda é cínico de vir pegar as realizações do governo federal. Então, nós vamos fazer essa disputa e vai ser no vira-voto que a gente vai ganhar essa eleição. Não tenho dúvida nenhuma. Boa. Bom, gente, muito obrigada. Léo, obrigada. Laura, obrigada. Foi ótima discussão. Obrigada a você que ouviu a gente até o final. E continuem doando para a Cozinha Solidária do MTST. Acho que vai aparecer aqui na tela do podcast. E semana que vem tem aqui. E semana que vem tem mais. Muito, muito, muito obrigada. E um abraço.